Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e aqui a gente vai respondendo aí o comentário dos amigos. E meu amigo, não sei se está muito claro para ele, né? Não sei se estou conseguindo transmitir a minha mensagem de forma clara, mas as mudanças climáticas, ela tem uma parcela de culpa do ser humano, sim, isso é uma evidência. E veja bem, e mesmo que você considere que as mudanças climáticas não tenham nenhuma interferência da ação humana, ao menos nas catástrofes, ela está evidenciada, não tem como nem questionar. Então, meu amigo que apontou aqui inúmeras ações naturais que acontecem, como, por exemplo, a quantidade de luz solar que recebemos, as ações vulcânicas, uma infinidade. Não dá para ler aqui, porque não tem... É difícil você mensurar, né? Complicadíssimo você mensurar isso, né? Então, é chover no molhado. Agora, que a ação humana, ela é ligada diretamente à catástrofe, isso a gente não tem dúvida. Então, veja bem, ocupação de áreas que naturalmente seriam alagadas, com ou sem ação humana, já seriam alagadas. E essas áreas são ocupadas. Áreas onde tem deslizamentos são ocupadas. Portanto, a mudança climática que traz eventos mais intensos, chuvas mais intensas, seca mais intensa, tudo mais intenso, né, produz uma catástrofe maior diante da ação humana. Então, como dizer que é inócuo, que a ação humana não muda nada? A hipermeabilização do solo, por exemplo, né? Uma delas é você canalização de rios naturais, né? Que geralmente os rios, quando ele segue o seu curso natural, ele precisa da mata ciliar ali para ele se expandir. Então, o mesmo rio que transborda, que causa enchente, que causa alagamento nas cidades, quando ele vai para a zona rural, causa muito menos. Ah, mas nós estamos falando de uma catástrofe, de um estado que foi praticamente o estado inteiro, plantações, etc. Esse é o evento climático extremo que temos, né? Que sim, a contribuição do ser humano. A Terra, naturalmente, é aquecida pelo próprio Sol, né? E o calor que o ser humano gera, digamos, com a energia que produz e etc., é realmente significante nesse sentido. O que nós sabemos é que tem o efeito estufa devido à poluição, e com isso nós temos, né, nós temos ali um aumento da temperatura da Terra. Agora, esse aumento, ele é pequeno, né? Se você pegar a média ali, dá o quê? 1 grau, 2 graus, tal. Mas você tem que ver também, quando nós falamos aí da ação humana, é preciso pensar também a ação humana na questão da urbanização, por exemplo, né? Se não me engano, é a China que já está criando o que eles chamam de cidade esponja, né? Onde vai se absorvendo o excesso de água. No Japão tem buracos profundos ali para armazenar o excesso de água. Então, para os negacionistas climáticos, né, eu nem vou entrar muito nesse detalhe, você tem que olhar essa questão. Então, o Brasil, o mundo, talvez, mas especialmente o Brasil mais ainda, tem que repensar
e tem que refazer a organização urbana, a reestruturação urbana nossa, que é muito ruim. Então, esses desastres que acontecem, eles acontecem devido a essa precariedade. E isso é ação humana, ou falta de ação humana, certo? Então, é por aí que vocês têm que pensar. Então, você imagina assim, furacão, vamos pensar numa coisa extrema, que o Brasil nem tem tão semelhante assim. Por exemplo, furacão Katrina, eu nem lembro de cabeça aqui, eu teria que pesquisar na internet para saber. Mas quantos mortos, né, naquela operação, naquela catástrofe? Aí eu pergunto para vocês, quantos mortos no tsunami do Japão, né? Vocês lembram que teve um tsunami no Japão? Não me lembro o ano aí, 2006, não me lembro muito bem. Teve. O terremoto que teve em Kobe, no Japão. Quantos mortos? Né? Então você tem um prejuízo financeiro grande quando essas catástrofes ambientais acontecem, que não acontecem em países que fazem que faz um desenvolvimento urbano sustentável, pensado, muito bem planejado, né? Quantos que... Então, você preserva vidas, que é o nosso maior patrimônio. Não precisa de concordar comigo, certo? Então, no Brasil, dá uma catástrofe bem inferior à que dá nesses países desenvolvidos, e o que acontece? Você tem prejuízos ali, né? Destrói a infraestrutura, que, como você muito bem lembrou, rapidamente é reconstruída e as vidas são preservadas. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é isso. Então, ficar nesse debate, tem ação humana, não tem ação humana, não sei o que, etc. Então, é importante? Claro que é. Esse debate é importante. Há que se fazer alguma coisa? Sim. Agora, há uma destruição humana que é inegável. Não é possível que se consiga negar essa destruição. Lixo jogado na rua, que entope bueiro, que causa todos esses transtornos. Nós vamos... Aí você vai dizer assim, mas você já está mudando de assunto. Não, eu estou dizendo que a ação humana para a natureza, sabe? Ela é destruidora. E negar isso é negar o óbvio, né? Aí você pode apontar, e já tem, eu mesmo vou repetir aqui, extinção KT, que eliminou 75% da vida no planeta. Teve outra anterior que foi maior, que acho que foi em torno de 90%, a 285 milhões de anos antes, dados dos dinossauros, que está em 65 milhões e meio de anos, né? Você vai falar assim, e o vulcão Vesúvio, então, que destruiu Pompeia por inteiro, foi ação humana? Né? Mas eu te pergunto, eles tinham condições de prevenir aquilo ali? Né? Agora, nós temos condições? Eu creio que sim, porque lá fora se faz essa prevenção e se consegue êxito. E por que nós não fazemos? Né? Essa é a questão. Como você muito bem menciona, quase que diariamente, imposto suficiente para isso nós pagamos.